5 formas de alcançar o seu público certo com campanha de tráfego pago. Então, camisa 10, se liga nessas dicas aí, fundamentais e práticas para vocês. A primeira delas, pergunte ao cliente. Em uma reunião, sempre faça uma reunião antes de subir qualquer campanha com o seu cliente e seja muito específico naquilo que você perguntar. Ninguém entende melhor sobre o seu público do que o próprio cliente, então você tem que ser muito específico, peça todas as informações necessárias, monta um dossiê realmente sobre comportamento, características, da onde que é, do que se alimenta, idade, gênero, aquilo que você sabe, mas pergunta coisas além daquilo, né? Pensa muito na questão da estratégia, de como ele quer atingir aquele público e monta isso antes de subir qualquer campanha, para você poder ser estratégico e poder montar um plano correto. O segundo é justamente sobre isso. O segundo ponto, tem um plano. Você tem que ter um plano certo, você tem que faz uma pesquisa, depois de ter essa informação, esse documento, faça uma pesquisa, usa o Answer the Public para pesquisar as palavras-chave que esse cara, essa pessoa utiliza, esse persona, né? O Google, o planejador de palavras-chave do Google também, que tem muitas pesquisas ali que essas pessoas fazem e que você pode chegar nesse público certo, de acordo com as pesquisas dela. Utiliza o SEMrush para pesquisar concorrência, né, que também é essencial para você poder trabalhar. Utiliza comunidades de Facebook, comunidades onde você pode perguntar mais informações de pessoas que já trabalharam com determinado nicho, determinado público também, que pode munir você para fazer um plano correto, um planejamento de fato de tráfego, que é o que eu falei. Utilizando as primeiras informações ali de uma reunião com o cliente, todas as informações você vai montar um plano para poder apresentar e poder assim conseguir criar suas primeiras campanhas ali para o cliente e ser mais assertivo, tá? Então, seja específico no terceiro ponto, seja específico. Utilize as possibilidades, todas as possibilidades da ferramenta, tá? O Facebook te entrega setores onde a pessoa trabalha, cargos, né? Comportamento de compra. Pense muito na questão da segmentação. O que aquelas ferramentas vão entregar para você que você pode utilizar a seu favor. O Google utiliza segmento de mercado. É um tipo de segmentação onde pessoas que estão ativamente pesquisando aquelas determinadas palavras-chave. O LinkedIn, ele utiliza as listas ali. A gente pode utilizar listas de empresas, nomes de empresas, nomes... Enfim, pode ser, por exemplo, pessoas com tempo de experiência, cargos específicos dentro de uma empresa. Então você pode ser específico nessa questão e ser assertivo. Utiliza todos os recursos das segmentações. As ferramentas, elas têm infinitas possibilidades de segmentar e você tem que ser específico para já na primeira campanha ser assertivo e encontrar o seu público certo. Depois de encontrar o seu público certo, quarto ponto, faça testes, gente. Tem que fazer testes, você tem que fazer... você tem o público certo, já alcançou o público, você vai ter que fazer testes, o tráfego é feito de testes, então começa a utilizar comportamentos para chegar em novos públicos, o seu público frio, né? Você atingiu o seu público frio ali, você vai começar a utilizar novas segmentações, interesses, possibilidades ali, que essa pessoa ela pode ter interesse em determinada situação, né? Em determinado público, você encontrou de alguma forma ali, por cargos, por exemplo, o seu público certo, ou por setores. Então agora eu vou começar a utilizar quais outros comportamentos, essa pessoa, quais hobbies que ela tem, quais possibilidades ela tem de comportamento que você pode utilizar através de interesses, né? Então você tem que ser específico, se essa pessoa ela pratica exercício físico, de repente ela tem interesse em uma alimentação saudável, obviamente, então tem possíveis interesses que são muito claros, muito juntos ali, né? Vamos dizer assim, atrelados ao comportamento daquela pessoa que você pode utilizar a seu favor para poder facilitar. Então, se a pessoa tem interesse em um determinado esporte mais de, vamos dizer, mais, como é que eu posso dizer assim, mais assim pegado realmente, um esporte adrenalina, enfim, a pessoa pode ter interesse em viagem, a pessoa pode ter interesse em, sei lá, algum esporte mais de realmente algum carro, algum veículo que tenha essa característica também. Então vocês têm que utilizar a mente, abrir a mente para poder fazer testes também de outras possibilidades que o Google, Facebook e LinkedIn entregam. E o quinto e último ponto, construa anúncio certeiro, gente.
Não tem nada, você pode fazer o público certo, você pode encontrar a pessoa certa. Se o anúncio não ser específico para aquele público, não conversar com aquele público, a pessoa não vai clicar nele, a pessoa não vai se interessar. Então construa o anúncio certeiro. O anúncio certeiro, basicamente, ele tem que compor uma chamada de atenção muito forte para o público, né? Falar com aquele público de alguma maneira, tocar numa dor, num desejo dele, né? Ou numa necessidade que ele tem ali, né? Então isso é importante e tem que ter uma chamada para ação, tem que ter uma conversa com ele ali, tem que construir uma história, construa isso. Você vai solicitar os criativos para o seu cliente. Se você está nessa missão aí, ou muitas vezes tem ali alguém do seu time que vai estar junto, você tem que pensar estrategicamente como aquele anúncio vai atingir aquela pessoa e vai trazer o resultado para você, vai fazer com que ela tome a ação de ir para o site, de mandar mensagem para WhatsApp, direct, enfim, a ação que você quer. O anúncio ele é responsável por fazer o cliente, o usuário, né, no caso o público ali, clicar e tomar ação, né, realizar a ação que você quer que ele tome. Então o anúncio ele é totalmente responsável por isso. Então pega essas dicas, Camisa 10 utiliza e bora pra cima, hein? Até o próximo conteúdo.